Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal, que assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo de hoje, estudo do livro que é o Espiritismo. Então vamos lá. Estamos estudando no capítulo 3, solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. O item 144, o homem depois da morte. Lê, João, para nós? Leio. Item 144. Como se separa a alma do corpo? Brusca ou gradualmente? O desprendimento realiza-se gradualmente, com lentidão que varia conforme os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os liames que prendem a alma ao corpo rompem-se, pouco a pouco e tanto menos rapidamente quanto mais material e sensual foi a vida. É uma passagem que está no livro dos Espíritos, no 155. Ele está dizendo, perguntando, como que se separa a alma do corpo, né? Quer dizer, o espírito, o perispírito do corpo de carne. É brusca? Puxa de uma vez? Arranca de uma vez? Ou é gradual? Ou vai se desligando aos poucos, né? Aí ele fala que é gradualmente, com lentidão. Vai variar de indivíduo para indivíduo, dependendo da circunstância da morte. Por exemplo, se for um acidente de avião, um acidente de carro, um acidente, aquela morte brusca, né? Como será que vai ser esse desligar, né, do espírito com da matéria? Será que isso vai ser rápido? É meio difícil, né? É meio difícil de ser uma coisa brusca, né? Rápida. Não... Conforme cada um. Depende, como ele disse aqui, ó, da lentidão, conforme os indivíduos. Depende do indivíduo. Se eu já sou mais evoluído, pode ser de uma forma. E as circunstâncias, a forma, a maneira que foi a morte, né? Se a gente tiver uma morte... Eu lembro, quando eu fiz faculdade, que um moço da minha sala, ele viajou e teve um acidente. E o carro despencou de um despenhadeiro. Disse que ele saiu do carro, disse que ele gritava e pedia tanto que não queria morrer, uma coisa de louco. Todo mundo ficou assim, nós ficamos muito impressionados na época, né? Por quê? Porque um moço novo, um acidente trágico, vem, ceifa, tira a vida da gente, você não tem tempo nem de piscar, nem de pensar, né? Então, na época a gente ficou muito impressionado, muito assim, chocado, uma morte tão violenta. Então, assim, circunstâncias da morte. Se for com a idade, você está vivendo aqui devagar, está vivendo, e com o passar dos anos, 80, 90, a gente falece. Naturalmente. É diferente. O desligar é diferente. Por quê? Porque é uma coisa natural, né? Natural, está acontecendo da natureza. É aquele caminhar, né? Agora, quando é uma coisa brusca, uma coisa inesperada, com jovem, você ainda está com todo aquele potencial, com aquela vitalidade, tem diferença. Uma morte assim, de uma morte natural, tem muita diferença. A morte natural, o pessoal já está com fluido vital fraco. Né? Isso, porque ele vai gastando ao longo da vida. É como o pessoal fala, é uma lâmpada que é uma lamparina que se apaga, por quê? Porque acabou o combustível, acabou tudo ali, ela finalizou, né?
Mais à frente, aí ele fala que os liames, quais são esses liames? Os liames é o perispírito, que está ligado ao corpo de carne. Eles rompem-se pouco a pouco, e tanto menos rapidamente, quanto mais material e sensual foi a vida. Depende do estilo de vida, depende da forma que eu vivo. Se a gente é muito apegado a filho, apegado a casa, apegado a tudo. A vida material, né? Se a gente, aqui ele diz, quanto mais material e sensual a vida, eu acho que tem mais dificuldade para o rompimento, o desligamento desses liames que prendem o espírito ao corpo de carne, né? O que vocês acham? De acordo com o que está dizendo aqui, É eu acho isso. que é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? E outra, basta a gente, pega lá o céu e o inferno, lá no céu e inferno, ele tem uma parte que ele fala dos princípios doutrinários. E aí ele tem uma parte que ele mostra exemplos de desencarnes. Vários tipos de desencarnes, sabe? Você quer um papel higiênico? Não. Ah, tá. Entendi. Então vamos lá. Quer ler a próxima, João? Lê? A Denise lê. Então lê. Ah, tem óculos para dividir. Ainda bem. Óculos combina para o grau. Qual a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Tem instantaneamente consciência de si mesma? Numa palavra, o que vê, o que experimenta? No momento da morte, de pronto, tudo é confusão. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Está como que aturdida, no estado de um homem que acordasse de um profundo sono e se esforçasse por compreender a situação em que se encontra. A lucidez das ideias e a memória do passado retornam-lhe à medida que se apaga a influência da matéria de que acaba de despertar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo de perturbação que se segue à morte varia muito. Pode ser de algumas horas apenas ou de muitos anos, e menos longo nos que se identificaram quando viviam com seu estado futuro, pois compreendem imediatamente a situação. Ao contrário, é mais longo quanto mais material lhe transcorreu a existência. A sensação que a alma experimenta naquele momento é também muito variável. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É tranquila e em tudo semelhante àquele que acompanha o lúcido despertar. Para aquele cuja consciência não é pura e que teve mais apego à vida material que à espiritual, a sensação é de desassossego, plena de angústias que aumenta à medida que ausenta as ideias, pois que então assalta o medo, uma espécie de terror em presença do que vê, sobretudo do que representa. Experimenta, entretanto, um grande alívio que um imenso bem-estar, sensações que poderiam ser chamadas de físicas. Encontra como que alívio de um peso, a felicidade por já não experimentar as dores corporais, que pouco antes da libertação ainda sofria o desembaraço e a leveza, como alguém que se tivesse livrado de pesadas cadeias. Em seu novo estado, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte e outras coisas mais que escapavam à imperfeição dos órgãos físicos. Tem sensações e percepções que nos são desconhecidas. Revoer Espírita. É a revista Espírita. Ah, tá. É de onde tirou. É bem interessante, né?
quer dizer que qual a situação da alma imediatamente após a morte, né? Ela tem instantaneamente consciência de si. O que será que ela vê? O que será que experimenta, né? É bem interessante isso daqui. Eu acho que todo mundo tem medo da morte. Por quê? Porque não sabe o que acontece depois, né? Fica com aquele medo, pensa que dói, que vai sentir dor, né? Só que aqui ele já começa a falar. No momento da morte, de início, é tudo uma confusão. Aí ele ainda faz assim uma comparação, né? É como se a pessoa estivesse dormindo e acordasse do sono profundo. A gente tem que levar um tempo para pensar onde eu tô, mas isso eu acontece, tô. Não é? Então ele está falando isso daqui, que seria como isso. Você está dormindo no sono profundo, acorda, é acordado às pressas ali. Aí você acorda, você fica meio sem entender onde que eu tô, o que eu tô fazendo. Você deve um tempo para ambientar e saber o que está fazendo ali, né? Então ele fala que é isso, que fica uma confusão, uma perturbação, né? Lá no livro dos Espíritos mesmo fala que fica num período de perturbação. O que é período de perturbação, se a gente for pensar? Você fica perturbado, as suas ideias ficam desconectadas, você não fala com coisa, pensa em coisa com coisa, não é? Vira um monte de coisa na cabeça da gente, de uma vez. Aí ele fala aqui, parece que ele está dizendo que a lucidez das ideias e a memória do passado retornam-lhe à medida que se apaga a influência da matéria. Então, à medida que você está desprendendo da matéria física, a gente vai tendo condições de lembrar do passado. Aí começa a lembrar da vida física, mais as outras coisas do passado, né? A gente começa a lembrar que ele fala, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Fala-se também que na hora da morte passa, né, na nossa vida, assim, diz que passa tipo um filme, de bebezinho, todos os acontecimentos, até o período da morte. Aquele vai passando, aquele desenrolar, assim, como se fosse um filme da nossa vida, passa ali na nossa mente. Aí ele diz, o tempo de perturbação que se segue à morte varia muito. Isso depende. Pode levar algumas horas ou pode levar anos. Aí vai depender do grau de adiantamento espiritual da pessoa, né? De cada um, isso. Se for uma pessoa muito apegada... Muito materialista, né? Oi? Pessoa muito materialista, uma pessoa que não faz caridade, não é boa, né, João? É má. Às vezes vai ser mais difícil, né? O povo vai para o umbral, nos casos? Aqui nem não está indo para o umbral ainda, né? Não está desligando. Não, aqui ainda tá falando da morte. Acabei de falecer, no momento. O que acontece? O que eu vou sentir? Que sensação que eu vou ter? É essa sensação, dessa forma que ele está falando. Você fica perturbado. Você não sabe onde está, o que está acontecendo. Você fica assim. Igual ele falou, é como se você estivesse dormindo um sono profundo, foi acordado e não sabe onde que eu estou, o que eu estou fazendo. Eu tenho que levar um tempo para mim entender o que está acontecendo, né? Então é isso que ele está falando aqui. Ó. Isso aqui é assim que desencarna, assim que falece. E aí ele fala, né, que essa perturbação, ela não tem nada de penosa para o homem de bem. Aquela pessoa boa, aquela pessoa que cumpre os seus compromissos, tudo aqui na Terra, ela desencarna, ela vai. Como se tivesse cumprido uma tarefa que foi designada para você fazer. Agora, quando a gente alguém dá uma tarefa para a gente, e a gente cumpre essa tarefa meia boca, de qualquer jeito, malemar. Quando chega a pessoa e que a gente tem que entregar a tarefa, o que a gente faz? A gente fica desesperado. A gente fica apavorado, desesperado, né? Não sabe o que faz. Então eu penso assim, que a morte é isso aqui que ele está falando.
Se é um homem de bem, calmo, tranquilo, sereno, vai ficar bem. Mas se é uma pessoa má, uma pessoa que faz coisas, é apegada à matéria, apegada a tudo, às coisas materiais, vai sofrer. Vai passar por... Vai ficar um período de perturbação maior, né? Esse período de confusão, de perturbação vai ser maior. E depois, a gente vai para onde? Às vezes fica nos lares, né? Às vezes a gente fica no próprio lar que desencarnou, não sai daí. Às vezes a gente fica lá no cemitério. Às vezes a gente vai para o umbral, né? A gente vê o livro de André Luiz. Não era mal, não era ruim, não fazia maldade, né? E ficou muito tempo no umbral. Perdido, não sabia o que estava acontecendo, lembra do livro? Ficou perdido. Eu acho assim que a gente não tem noção que desencarnou. Não tem noção que desencarnou, vai estar na casa achando que ainda está vivo, vai num parente, vai... Ele achava que era um sonho, né? Era pesadelo, porque estava no pesadelo. E vinha aqueles espíritos correndo, e ele escondia, né? Naquela lama, aquele lugar ruim, um lugar... Chamava ele de assassino. Isso. Então, assim, e ele não era mau, né? O André Luiz. Aí ele fala, a vida material que a vida espiritual, a sensação é de desassossego, plena de angústias, que aumenta à medida que assenta as ideias, pois que então o assalta o medo, uma espécie de terror, em presença de tudo do que vê e sobretudo do que presente. Eu acho que conforme for desligando e a gente for tendo noção do mundo espiritual, a gente vai tendo isso daqui, né? Desassossego. Meu Deus, aonde que eu tô? Tô sozinha. Medo, né? Eu acho que nós aqui vamos passar por isso, porque a gente não é tão evoluído assim, né? Não é tão bom, não é tão evoluído. Tem um comparativo que a gente pode pensar, assim, quando a gente acorda de um pesadelo e a gente fala, nossa, ainda bem que é um sonho. Ainda bem que é um sonho. Ainda bem que eu acordei, não é verdade. Ou então, quando você está tendo um sonho tão bom, assim, você acorda, nossa, eu vou dormir de novo, quem sabe eu volto a sonhar. Eu volto a sonhar. Para aquele sonho bom, né? Para aquele sonho bom. Ou então até mesmo você não queria acordar, né? Você queria ter ficado lá no sonho. Isso, com certeza. Mas é isso daqui mesmo. Outra coisa, aí ele fala do feliz. Encontra como alívio de um peso a felicidade, já não por experimentar as dores corporais. Às vezes, aquelas pessoas que têm doenças, né, essas doenças terminais, sofrem tanto. E você pode ver que são poucos que reclamam, poucos que blasfemam contra Deus. Eles têm, assim, uma aceitação, né, daquilo ali. E desencarnou, aquelas dores acabam. Aquelas dores acabam, as dores da matéria acabam, né? E aí, é como se ele tivesse se livrado de pesadas cadeias. Porque o nosso espírito, é como se ele tivesse preso, agarrado, preso à matéria, né? Quando ele se desprende e desliga da matéria, é uma bênção, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele está livre dessa matéria pesada, densa, né? Que bloqueia, que não deixa eu totalmente expressar o que eu sou, porque a matéria, ela bloqueia a gente, né? Aí ele fala, em seu novo estado, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes. Então eu ali no mundo espiritual já desencarnei, então nesse novo estado eu vou ver e ouvir o que eu ouvia na vida física. Só que eu vou ver mais coisa. Eu vou ter uma visão muito mais ampla, que eu não via. Eu vou ver a parte espiritual, que eu não via. Então eu vou ter uma... Você vai ter consciência, né, da vida lá espiritual
E mesmo o retorno de quem você foi na Terra. Isso. E assim, por que a gente fala assim? A pessoa, às vezes, está aqui na Terra, ela é enganada, ela é passada a perna. Aquele que está ali te acariciando, te beijando, pode ser falso, pode estar querendo te dar uma rasteira, dá um golpe, e você acha que aquele é que te ama, que realmente. Quando você desencarna, aí você vai ver a realidade que você não via antes. Aí você vai enxergar tudo. Aí você vai ver isso que ele falou. Vai ouvir as pessoas conversando aqui, os encarnados, e mais a parte espiritual. Às vezes ali junto tem espíritos desencarnados bons, espíritos desencarnados que não gostavam da gente, fazendo influência. Então, a visão espiritual é mais ampla, né? Então, assim, tem sensações e percepções que não são desconhecidas, sim. Desliguei do corpo de carne, eu tenho aquela amplitude agora na vida espiritual. Lembra do filme Ghost? Aquele filme é maravilhoso, né? Aquele filme mostra, assim, a vida espiritual, né? Tem que saber como fazer as coisas lá, né? Agora tem uma observação. Quer ler a observação, Isabel? Estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não resultam de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos em milhares de seres observados em todas as fases e em todos os períodos de sua existência espiritual, desde o grau mais ínfimo ao mais elevado da escala, segundo seus costumes durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Disse muita vez, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, pois ninguém voltou para contar. É um erro. São precisamente os que nela se encontram que nos vêm dar suas instruções, e isso Deus permite hoje, mais que em outra época qualquer, como última advertência dada à incredulidade e ao materialismo. Então, aqui ele está falando. Essas respostas, todos os estudos que tem, não é resultado de uma teoria ou de um sistema, não é. É resultado de estudos feitos diretamente com os espíritos. Lá no livro Céu e Inferno, ele é muito bom. Lá, a parte que tem os exemplos dos desencarnes. Aí, naquele exemplo, fala um pouquinho da vida de cada espírito. Tem o que suicida, o que pula do penhasco, nas pedras. Aí, ali, ele conta que ele fica um bom tempo com aquela sensação do pulo, da morte ali. Ela não sai daquele ciclo ali, ela pulando. O suicida, né? O suicida. Ele pensa que ele vai ficar livre e não fica livre. Então fica naquela agonia ali, daquele momento. Por muitos anos ele fica naquilo ali. Tem uma história não sei se é um rapaz ou uma moça que pulou na frente de um trem. Uhum. E ela viveu revivendo aquela cena, né, que ela pulando na frente do trem, e a sensação que ela tinha quando as partes do corpo dela foi cortada, né, ali, por muitos e muitos anos. Até o socorro, né? Até ela ter condições de receber o socorro. Como a história dela foi tão chocante, ela foi chamada para, né, depois que ela foi socorrida, né, por mundo espiritual, daí passa por um tratamento, né,
um outro plano para ela, porque a pessoa, quando ela se, assim, fisicamente, ela vem toda deformada. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa aqui na Terra, que ela é toda assim, nasceu toda deformada, no corpo deformado, né? O corpo todo, né? Retorcido. Isso. É um suicídio. É porque aquilo que você desarranjou com a morte tem que ser reharmonizado de novo. Aí muitas vezes você leva 10, 20, 30 encarnação para reharmonizar o corpo físico. Por quê? Porque afetou o perispírito. É isso quando começa pelos abortos, né? A criança ela o corpo tem que se regenerar pelos abortos. Porque não tem, ficou tão dilacerado, tão desarmonizado, que ainda não tem condições de nascer, de ter o nascimento, né? Vem, passa pelos períodos, 7 meses, 5 meses, 9, desencarna. Né? No outro livro que eu li, também fala sobre, né, os suicidas, que quando eles voltam, né, quando eles estão lá no mundo espiritual, eles vão lá para o mundo onde ela chama Maria de Nazaré, né, com os seus cavaleiros. É vale de suicídio. Isso, com os seus cavaleiros, quando eles vão até, né, os vales suicidas e resgatam, né? Aí eles passam por um processo nas câmeras de retificação. Exatamente. E quando eles recobrem toda a consciência, eles começam a visitar aonde é o processo reencarnatório. E ali mostra uma roupagem humana, né? Só não tem o espírito, mas é uma roupa perfeita, né? Onde eles mostram como o corpo é uma máquina, né, perfeita, criada por Deus, onde tudo funciona, né? E quando viola o corpo, esse corpo, né, o que fica no perispírito registrado. Então, se, por exemplo, um morre com um tiro no ouvido, você vai ter que nascer por várias encarnações com problema na audição, surdez, né? Na mente, toda... desarranja tudo, né? Então, eles passam assim, mesmo depois que esses suicidas voltam para o plano espiritual, né, e passa lá a sua fase de tormento, e eles vão estudar como que é o corpo, né? O porquê que não pode violar esse corpo, né? Quais são os tecidos do perispírito, não é do corpo físico, né? É do perispírito, porque que as pessoas nascem com aquilo, porque que fica registrado no perispírito. É muito bonito de se ver, de se ler umas histórias assim. Quem puder ler, até mesmo para entender a máquina carnal, né? A importância que a gente tem o valor que tem que dar a tudo, né? Esse corpo que a gente recebe é sagrado. É sagrado. Tudo que for para a gente fazer, para ter saúde, a gente tem que fazer. Por quê? Porque senão é um suicida. Às vezes você é um suicida consciente, que você busca o suicídio, ou você é inconsciente. Você sabe que aquilo faz mal para a saúde, mas você come até que você desencarna antes do tempo. É o que aconteceu com o André, né? Ele sofreu suicídio involuntário, né? Sim. Todo mundo no umbral ficava chamando ele de suicida. Ele disse, eu não sou suicida. Aí ele foi entender que ele era, né? Ele era fumante, alcoólatra, ele vivia nas noites. Ele ia pro bar todo dia, no fim, depois do trabalho, ele ia, bebia, fumava, né? E a bebida foi prejudicando ele, né? Então, assim, é interessante, né? A maioria de nós encarnados desencarna por esse mesmo motivo, suicídio involuntário. Demais, né? Igual você falando da intolerância à lactose. A gente não sabe o que pode ter acontecido para trás, né? A minha netinha, quando nasceu, ela tem
era a maior dificuldade, não podia comer nada. Hoje ela não pode comer nada. Se ela comer, ela já fica doente. Se ela comer, às vezes ela vai em festa, come muito chocolate. Não pode, aí ela já vai ter que vai para o hospital. Porque vomita, vômito, diarreia e tem que tomar remédio. Então, a gente pensa assim, a gente tem que cuidar, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Que toda isso que está sendo falado aqui não foi feito numa teoria, num sistema, não. São os espíritos que vieram através da mediunidade e contou para nós. Como que é no mundo espiritual? Como que a gente chega lá após o desencarne? E igual lá eu estou citando o livro do Céu e Inferno. Lá mostra suicidas, lá mostra pessoas de bem que desencarnou e que estão ótimos. Pessoas que foram maus, que chegam com a consciência pesada. Então, lá, os espíritos, o espiritismo, o que ele fez? Ele veio mostrar para nós o mundo espiritual. A relação do mundo espiritual com o nosso mundo físico, né? Tudo que a gente faz aqui tem consequência na espiritualidade, né? Porque a vida continua, né? Então, eu sempre falo, vamos fazer uma coisa, vamos fazer bem feito. Tudo que for fazer, faz bem feito, para não ter que fazer de novo. Tudo que você faz mal feito, você tem que fazer de novo, tem que refazer. Se você pega uma coisa, tem que arrumar a cama, fica tudo repuxado, tudo torto, você vai ter que ir lá arrumar para ficar lisinho. Você tem que refazer. Tudo que vai fazer, faz certo, faz bem feito. Porque é o tal da disciplina que o Chico falava, né? Tem que ter, né, João? Tem que ter. 5 itens. Disciplina, 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 disciplina. Emmanuel fala para ele, né? Que eu vou ficar com você, vou te acompanhar, se você seguir. Aí foi falando. Disciplina. Quer dizer, disciplina. O que é disciplina? É você fazer o que você tem que fazer. É meu, cabe a mim, é meu dever. Se é um dever meu, eu tenho que fazer. Horário que o pessoal não cumpre, né? Horário e tarefas. Começa do nosso dever, de coisas que é meu, pertence a mim. Eu não posso delegar para o meu marido, eu não posso delegar para a empregada. Não, é minha, é eu que tenho que fazer. E bem feito. Eu falo, faz bem feito, vamos fazer bem feito. Tudo que faz mal feito tem que fazer de novo. E retorna tudo para você novamente. Não adianta você fugir do problema. Você fala, eu não quero fazer isso, deixa passar, outra pessoa faz por você naquele momento, porque tem que fazer. Mas depois acontece um fato igualmente, né? Para que a pessoa tenha que fazer. Tenha que fazer. Não adianta você correr. E outra, o que é da gente fazer, bate na porta da gente. E é o que você falou. Eu fiz mal feito, uma hora vai bater na minha porta para me refazer aquilo certinho, direito, né? Então vamos lá. João, lê 146. A alma desprendida do corpo vê a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua pureza. Só as almas elevadas é dado fruir a presença de Deus. A alma desprende, desencarnei. Eu já vejo Deus? Só as faculdades, só as elevadas. Só as almas já bem evoluídas, né? É que tem condições de ver Deus. Nós assim, nem conseguimos perceber Deus direito ainda, né? Percebemos Deus pela natureza, pela sua obra. E às vezes ainda a gente duvida, né? Ainda duvida, ainda põe em xeque-mate, né? Então, assim, para nós, eu acho que não, a gente não vê Deus ainda, não. Eu acredito que é lá para os mundos felizes então, porque assim, nós, às vezes a gente não vê nem o nosso anjo da guarda, nem o nosso protetor espiritual, a gente não consegue nem ver. Né? Às vezes a nossa mãe, que já está mais evoluída do que nós, que reza por nós, que vem nos receber, a gente não consegue captar, né? Então a gente ainda está distante, né? De ver Deus. Helenice, quer ler? 147. Se Deus está em toda parte,
Por que razão não é dado vê-lo a todos os espíritos? Deus está em toda parte, porque irradia para todas as partes. Pode-se dizer que o universo está imerso na divindade, como nós estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, entretanto, acham-se envoltos por uma espécie de treva que oculta os seus olhos e que só se dissipa à medida que se purificam e se desmaterializam. Os espíritos imperfeitos são, quanto à vista e com respeito a Deus, o que são os encarnados com respeito aos espíritos, verdadeiros cegos. Olha só, quer dizer, os espíritos inferiores, se a gente for fazer uma comparação, né? É como nós enxergarmos os desencarnados, os espíritos. Tem gente que vê os espíritos? Tem. Tem gente que sente, percebe? Tem. Tem gente que sente? Não. Tem gente que não vê nada, tem gente que não sente, tem gente que não acredita, né? Então ele está falando, é como verdadeiros cegos. Quando os encarnados, com respeito aos espíritos, são cegos. Por quê? Porque ainda não tem olhos de enxergar. Não tem evolução espiritual para enxergar, né? Assim, os espíritos. Os espíritos para enxergar, para ver, né? Deus, por quê? Porque a gente ainda não tem os olhos de enxergar Deus. A gente é imperfeito ainda. E aqui ele fala, né, bem interessante, ele fala que a gente está imerso na divindade. Como se aqui fosse um oceano, a água do mar, e a gente está mergulhado nos fluidos. Porque Deus está em todos os lugares, né? E ele fala que os espíritos atrasados estão envoltos por uma treva. E essa treva, tipo assim, uma luz, como é que fala quando tá uma névoa? Uma névoa que você olha e você não consegue enxergar, não consegue ver, né? Eu penso que às vezes os espíritos atrasados é assim. E os que conseguem ver, os que se purificam e são desmaterializados. A matéria não vai ter naquela força, né? E a gente, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais conhecimento da parte espiritual, né? A gente vai crescendo ali espiritualmente. Igual do filme Ghost, que a gente fala ali no Ghost, né? Que ele desencarnou e não sabia fazer as coisas. Aí um outro que já tinha conhecimento vem ensinar ele a fazer. Se a gente for evoluindo, a gente vai aprendendo a ser um espírito evoluído. É igual aqui na Terra. A gente é um aluninho, tá lá na escola, aquele menininho que está aprendendo a fazer ABC, né? O outro que já está mais elevado já sabe escrever. O outro que está mais elevado já sabe interpretar os textos. Então, assim, é da maturidade espiritual, do conhecimento, da vivência, né? Não adianta querer cobrar de um espírito que ele não tem para dar, porque ele ainda não evoluiu, ele não viveu, né? Então, assim é nós também, né? Será que uma pessoa que tem mediunidade, ela é mais evoluída do que quem não tem? A mediunidade? Não. Depende. Às vezes, João, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, né, para a pessoa evoluir. Ela não é mérito, é um trabalho, Já fiquei sabendo disso mesmo. é um trabalho. Que quem diz que é médio, ele é mais devedor do que os bons. Por quê? Porque Deus, às vezes a gente fez tanta coisa errada, e aí através da mediunidade você vem ajudar. Olha os livros do Chico Xavier. Apesar que o Chico era bem evoluído, mas olha o Chico, quantos livros que esse homem escreveu, iluminando mentes e corações, esclarecendo, consolando, muitas, né? E a mediunidade